Hoje, vamos falar sobre a parábola dos talentos e como ela revela segredos profundos sobre nossa vida financeira. Jesus contou a história de um homem que ia viajar para fora do país. Chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens, para que cuidassem de tudo. A um deu 5 talentos, que era uma medida de muito dinheiro na época. A outro deu 2 talentos e ao terceiro deu apenas 1 talento, a cada um segundo a sua própria capacidade. Em seguida, ele viajou imediatamente, sem dizer quando voltaria, deixando a responsabilidade nas mãos daqueles homens que agora precisavam decidir o que fazer. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Aplicou-os com inteligência e dedicação no mercado e ganhou outros 5 talentos, dobrando o capital do seu senhor. Da mesma forma, o que tinha recebido 2 talentos também saiu para trabalhar. Usou o recurso que tinha em mãos e ganhou outros 2 talentos. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu com medo, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor para não correr riscos. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles, chamando um por um para ver o resultado do que havia entregado em suas mãos. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse que o senhor lhe entregou 5 e ele ganhou mais 5. O senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. O que tinha recebido 2 talentos também se aproximou feliz, e disse que o senhor entregou 2, e ele ganhou mais 2. O senhor repetiu as mesmas palavras de aprovação, dizendo que ele foi servo, bom e fiel, e que seria colocado sobre o muito. Mas chegando o que tinha recebido 1 talento, disse que sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou. Por isso ele teve medo, e foi esconder o talento na terra, devolvendo agora exatamente o que havia recebido, sem nenhum acréscimo. O senhor respondeu chamando-o de servo mau e negligente, pois devia ter dado o dinheiro aos banqueiros para render juros. Tiraram então o talento dele e deram ao que tinha 10, pois a quem tem será dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Essa história toca profundamente na ferida de quem está lutando com as finanças, porque muitas vezes nos sentimos como aquele terceiro servo que teve medo. A mensagem central aqui não é apenas sobre dinheiro físico, mas sobre como gerenciamos os recursos, o tempo e as oportunidades que Deus coloca em nossas mãos todos os dias. Quando olhamos para a nossa conta bancária e vemos o saldo negativo, a tendência natural é sentir medo e querer esconder o pouco que resta. O talento, na parábola, representa tudo o que Deus nos deu para administrar, incluindo nosso salário, nossa saúde, nossa criatividade e até mesmo as pequenas oportunidades de renda extra. O servo mau foi chamado assim, não porque ele roubou o dinheiro, mas porque ele deixou o medo paralisar sua capacidade de multiplicar o que tinha. O erro que mantém muitas pessoas na pobreza não é apenas a falta de recursos iniciais, mas a atitude de enterrar o potencial por medo de fracassar ou por achar que o que tem é pouco demais para fazer diferença. Muitas vezes, olhamos para o que temos e pensamos que é insignificante comparado ao tamanho das nossas dívidas, e por isso desistimos antes mesmo
de tentar administrar com sabedoria. A paralisia financeira acontece quando você deixa de abrir as cartas de cobrança porque tem medo do que vai encontrar lá dentro. É como cavar um buraco e enterrar o problema, esperando que ele desapareça, sozinho, ou que o dono nunca volte para cobrar. Mas a lição dura de Jesus é que a negligência e a passividade diante dos problemas financeiros trazem consequências ainda mais pesadas para a nossa vida. Deus espera que sejamos proativos, mesmo quando temos pouco, porque a fidelidade no pouco é o teste obrigatório para quem deseja ser colocado sobre o muito. A multiplicação não acontece por mágica ou sorte. Ela acontece quando superamos o medo e começamos a movimentar o que está parado. Seja uma habilidade esquecida ou um pequeno valor que pode ser investido. Você pode estar se sentindo exatamente como aquele homem que recebeu apenas um talento, achando que a vida foi injusta e que você não tem condições de sair desse buraco. Talvez você olhe para o lado e veja pessoas prosperando com facilidade, enquanto você luta para comprar o básico para dentro de casa e manter as luzes acesas. O nome pode estar sujo no SPC ou Serasa, e cada toque do telefone faz seu coração disparar com medo de ser mais uma cobrança humilhante. Você trabalha o mês inteiro, pega a condução lotada, se esforça, mas quando recebe o pagamento, ele já está comprometido com contas atrasadas e juros abusivos. É uma sensação terrível de impotência, como se você estivesse correndo em uma roda de hamster, suando e se cansando sem sair do lugar. A vergonha de não poder aceitar um convite para sair com amigos, porque não tem dinheiro nem para o transporte, é algo que corrói a autoestima. Talvez você tenha tentado empreender, abrir um pequeno negócio com sonhos de grandeza, mas agora vê as portas se fechando e as dívidas se acumulando como uma bola de neve. O medo de perder a casa, o carro, ou de não ter o que colocar na mesa para seus filhos, tira o seu sono e rouba a sua paz. Você olha para os boletos vencidos em cima da mesa e sente um aperto no peito, uma angústia que mistura tristeza com desespero. Mas eu quero que você saiba que essa paralisia do medo é exatamente o que o inimigo quer usar para impedir que você veja a saída que Deus já preparou. Você não está sozinho nessa batalha, e a sua história não precisa terminar como a do servo que enterrou o talento. Deus conhece a sua estrutura, sabe das suas limitações e está pronto para capacitar você a administrar o que está em suas mãos hoje. Não importa se é pouco. O que importa é a sua disposição de confiar e agir com sabedoria a partir de agora. A Bíblia nos dá uma garantia poderosa que deve ser o alicerce da sua fé neste momento de crise e incerteza. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, a palavra diz que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas, em Cristo Jesus. Essa promessa não é uma frase de efeito para nos fazer sentir melhor momentaneamente. É um compromisso real do Criador com os seus filhos, que clamam por socorro. Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Ele vê cada lágrima que você derramou por causa da falta de dinheiro e cada noite mal dormida, preocupado com o futuro. Ele é o Jeová Jiré, o Deus da provisão, que tem recursos infinitos e caminhos
que os nossos olhos humanos não conseguem enxergar agora. Lembre-se que a provisão de Deus muitas vezes vem acompanhada de instruções que precisamos obedecer para ver o milagre acontecer em nossa vida prática. Assim como o azeite da viúva só se multiplicou quando ela começou a derramar nas vasilhas emprestadas, sua vida financeira vai mudar quando você começar a confiar e se mover. Deus promete suprir suas necessidades, o que significa que o pão de cada dia, o teto e a proteção não faltarão para aqueles que buscam o reino em primeiro lugar. Não deixe que o desespero fale mais alto do que a promessa, pois a fidelidade de Deus dura para sempre e se renova a cada manhã. Agarre-se a essa palavra como uma âncora para a sua alma, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Pai Celestial, eu venho diante de Ti, neste momento, com o coração aberto e humilde, reconhecendo que preciso urgentemente da Tua intervenção na minha vida financeira que está travada. Senhor, eu peço perdão pelas vezes em que agi como o servo negligente, deixando o medo paralisar minhas ações e enterrando os talentos que o Senhor me confiou. Eu quebro agora, em nome de Jesus, toda a maldição de pobreza e escassez que tem tentado se instalar na minha casa e na minha família por gerações. Eu rejeito a mentalidade de que nunca vou ter o suficiente ou de que nasci para sofrer com dívidas, pois sei que essa não é a tua vontade para os teus filhos. Arranca do meu coração esse medo paralisante que me impede de enxergar as oportunidades que o Senhor coloca diante de mim todos os dias. Eu clamo pela libertação total desse ciclo vicioso de trabalhar apenas para pagar contas e nunca ver o fruto do meu suor. Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver os recursos que já estão em minhas mãos e que eu tenho ignorado. Unge a minha mente com criatividade e coragem para empreender, para buscar novas fontes de renda e para multiplicar o pouco que tenho com integridade. Que toda a porta que foi fechada pelo inimigo seja aberta agora pelo poder do Teu Espírito Santo, trazendo novas propostas de emprego e negócios. Eu declaro que a partir de hoje não serei mais escravo do medo, mas serei um administrador fiel e ousado das bênçãos que o Senhor derramar sobre a minha vida. Senhor Deus, eu preciso desesperadamente da Tua sabedoria, que excede todo o entendimento humano, para organizar a minha vida financeira, que está um caos. Dá-me discernimento claro para diferenciar o que é realmente uma necessidade do que é apenas um desejo momentâneo que vai me trazer mais problemas. Ensina-me a planejar os meus gastos com prudência, para que eu não dê passos maiores do que as minhas pernas e acabe caindo em armadilhas de crédito. Eu peço que o Teu Espírito Santo seja o meu consultor financeiro diário, me guiando em cada compra e em cada decisão de investimento. Por menor que seja, tira de mim todo o impulso consumista que tenta preencher vazios emocionais com coisas materiais que não trazem satisfação verdadeira e duradoura. Ajuda-me a ter a disciplina necessária para poupar, mesmo que seja uma quantia pequena, criando uma reserva que me traga segurança e paz nos dias difíceis. Que eu tenha a sabedoria para negociar minhas dívidas com favor e justiça, encontrando credores dispostos a fazer acordos que caibam no meu bolso. Senhor,
Guarda-me da ganância e dos atalhos fáceis que prometem riqueza rápida, mas levam à destruição, e firma os meus pés no caminho da honestidade e do trabalho duro. Que eu possa ser um exemplo de boa administração dentro da minha casa, ensinando meus filhos e minha família a valorizarem o que o Senhor nos dá. Concede-me a graça de viver contente em qualquer situação, sabendo administrar tanto a fartura quanto a escassez, sempre com o coração grato e confiante na tua provisão. Deus Todo-Poderoso, eu quero prosperar, mas quero fazer isso do jeito certo e segundo os teus princípios eternos de justiça e verdade. Eu oro para que o Senhor abençoe o trabalho das minhas mãos, para que tudo o que eu tocar venha a florescer e dar frutos abundantes no tempo certo. Que a minha prosperidade não seja motivo de soberba ou orgulho, mas que seja um instrumento para abençoar outras vidas e expandir o teu reino na terra. Livra-me da tentação de querer enriquecer às custas do prejuízo de outras pessoas ou através de meios ilícitos que desagradam o teu coração. Eu consagro a ti os meus rendimentos e os meus negócios, pedindo que o Senhor seja o sócio majoritário de todos os meus projetos e sonhos. Dá-me um coração generoso, Senhor, que entende que é melhor dar do que receber, e que a verdadeira riqueza está em compartilhar com quem precisa. Que mesmo no meio das minhas dificuldades, eu não perca a sensibilidade de ajudar o próximo e de ser fiel nos meus dízimos e ofertas como prova da minha confiança em ti. Eu rejeito o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, e declaro que o Senhor é o meu único Deus e a minha única fonte de segurança. Que a prosperidade que vem de ti não traga dores nem preocupações excessivas, mas venha acompanhada de paz, alegria e saúde para desfrutar com minha família. Faz de mim um canal de bênçãos, onde o teu favor flui livremente para alcançar aqueles que estão ao meu redor e precisam de um milagre. Pai amado, eu apresento diante do teu trono todas as dívidas que tiram a minha paz e que parecem uma montanha impossível de escalar. Eu peço um milagre sobrenatural de cancelamento e quitação de débitos, crendo que o Senhor é especialista em fazer o impossível acontecer na vida dos seus filhos. Toca no coração dos credores e das instituições financeiras, para que sejam flexíveis e me ofereçam condições que eu consiga honrar com dignidade e honestidade. Eu repreendo todo o espírito devorador que tem consumido o meu salário antes mesmo de ele chegar às minhas mãos, e ordeno que bata em retirada agora. Levanta muros de proteção ao redor das minhas finanças, para que nenhum imprevisto maligno venha destruir o que estou construindo com tanto esforço. Senhor, multiplica os meus rendimentos de forma sobrenatural, abrindo janelas dos céus e derramando bênçãos sem medida sobre a minha vida econômica. Que eu possa experimentar a liberdade financeira não para viver no luxo, mas para não dever nada a ninguém a não ser o amor. Eu profetizo que este tempo de humilhação e escassez está chegando ao fim e que um novo tempo de abundância e restituição está começando. Dá-me estratégias divinas para sair do vermelho e entrar no azul, transformando a minha história de vergonha em um testemunho poderoso do teu cuidado. Eu recebo agora
a vitória sobre cada boleto, cada prestação atrasada e cada pendência, confiando que o Senhor está pelejando por mim nesta batalha. Eu declaro sobre minha vida que sou cabeça e não cauda. Estarei sempre por cima e nunca por baixo. Eu declaro que a sabedoria de Deus guia cada centavo que passa pelas minhas mãos a partir de hoje. Eu declaro que minha mente é uma terra fértil de abundância e não um deserto de escassez e medo. Eu declaro que as portas de emprego e oportunidades de negócios estão se abrindo diante de mim agora. Eu declaro que sou livre das dívidas e que viverei para desfrutar do melhor desta terra com minha família. Eu declaro que sou um administrador fiel e que o Senhor confiará muito mais em minhas mãos. Em nome de Jesus Cristo, eu selo esta oração e estas declarações, crendo que o mundo espiritual já está se movendo a meu favor. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, trazendo tranquilidade para o seu lar. Lembre-se que Deus não te trouxe até aqui para te envergonhar, mas para te ensinar e te fazer crescer em meio à tempestade. Respire fundo, enxugue as lágrimas e levante a cabeça, porque o socorro do Senhor já está a caminho da sua casa. Se você crê que Deus vai mudar sua história financeira, escreva Amém nos comentários e tome posse dessa vitória. Que a provisão e a graça de Deus estejam com você hoje e sempre. Amém.